Tudo bem, meu povo? Estamos aqui para mais uma aula do Estratagema, aula aberta ao público, então você puxa a sua cadeirinha e você vem comigo se você vai fazer concurso para a tão temida banca FCC. Veja bem, recentemente a banca abriu 2 certames para tribunais, né? Um deles, a prova é prevista para o próximo mês de dezembro, mas nós temos a previsão do TRT 11 e hoje nós vamos fazer análise desse edital. Uma prova prevista para 4 de fevereiro, então você tem tempo para estudar e arrancar o teu couro aqui no Estratagema, é a nossa especialidade, viu? A gente arranca o teu couro aqui para no dia da prova você fazer bonito. De antemão, eu já posso te avisar o seguinte, vamos abrir turma para a banca FCC, tudo completamente personalizado. A gente te prepara para concursos dessa banca, temas de redação, material didático, o suporte dos professores, o meu suporte, inclusive, logo na primeira semaninha de dezembro, um curso incluindo correções para te preparar para a prova dessa tão temida banca. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse padrão de prova, né? O que a banca espera do candidato? Porque a banca FCC é uma banca tão temida. Eu acho que em grau de hierarquia, vamos dizer assim, eu poderia dizer que a banca FCC é uma das mais difíceis, é a mais difícil de todas, porque ela tem uma proposta de texto um pouco diferente das outras. Normalmente ela não compartilha com o candidato um tema de redação. Isso é possível sim, tá? Em concurso de 2022, inclusive, em alguns concursos ela compartilhou o tema da redação, né? Ela te deu esse comando especificamente. Mas em outros certames, e é muito mais comum que seja assim, ela compartilha com você textos motivadores e dali você precisa interpretar e depreender o que ela quer de você, o que você precisa escrever para se manter dentro da abordagem esperada pela banca. Eu já posso te adiantar também que num dos módulos do curso Estratagema, a gente tem um material e um módulo que é específico sobre interpretação temática, porque essa banca tem uma pegada, tem uma sugestão de tema assim, mais subjetivo que pode dificultar o processo de interpretação textual. Então, queima a linha de largada aquele candidato que não está bem preparado para fazer uma boa interpretação de texto. Então, não pule essa parte aí no teu conteúdo preparatório, tanto de língua portuguesa quanto de redação, porque a banca deve exigir isso de você. Eu vou compartilhar com vocês o edital do TRT 11, prova prevista, como eu disse agora há pouco, para dia 4 de fevereiro. Você tem tempo para se preparar, viu? Do lado de cá você encontra profissionais habilitados e super capacitados para te dar todo o suporte, até para tirar suas dúvidas, se for o caso. A gente atende todos os dias no período da tarde, a professora está nessa linha de frente aí, e também temos plantões de dúvida à noite. Mas, sabendo que para você mandar bem numa prova de redação, você precisa fazer a sua parte, assim como você fez a sua parte na prova objetiva, né? Você pode ter um excelente curso, excelente rede de apoio, de suporte, tudo direcionado, material didático, tema de redação. Mas se você não está disposto a escrever, e o processo inicial é um pouquinho difícil, depois a gente promete que isso aí se torna normal para você e comum. Se você não está disposto a escrever e treinar até a data da sua prova, aí não tem curso no mundo que faça esse milagre. Então eu te convido para vir para o meu time, mas fazer a sua parte também. Vamos analisar o edital. Esse edital aqui, ele é quase que um padrão, gente, de edital de temas, de provas de redação da FCC, tá? Se a tua prova exige de você um texto dissertativo argumentativo, nós temos quase que um padrão de edital que se reproduz em todos os concursos aí. Esse edital aqui especificamente, ele tem um diferencial do TRT 11. Até na própria grade de correção tem um diferencial aqui. E eu vou compartilhar isso com vocês agora. Deixa eu ir para a minha tela. Pronto. Porque eu já compartilhei com vocês, mas eu ainda não estou na minha tela de PDF, não. Bora lá. Então, vamos analisar minuciosamente esse edital. Nós estamos no... Você deve ter esse edital aí, eu imagino. Nós estamos no tópico 11, que fala especificamente sobre a prova discursiva. E eu vou explorar os detalhes e aquilo que é mais importante para você, que precisa entender qual o processo de avaliação dessa banca. Eu quero que você observe, num primeiro momento, que a gente vai ter um número grande de redações, aí, um total de redações a serem corrigidas. Dá uma olhada aqui, nessa área administrativa, para
para técnico, são 700 redações. Analista judiciário, 300 redações. Então, muitas redações serão corrigidas. Eu acho isso ótimo e excelente, porque a redação, normalmente, num concurso que tem uma prova dissertativa, é um divisor de águas em relação à classificação. É justamente a redação que reposiciona e reorganiza, às vezes, um candidato que está lá atrás, né, por conta de sua classificação na prova objetiva, e de repente ele dispara na frente dos concorrentes, porque a prova de redação, infelizmente, muitas vezes é negligenciada pelo candidato que fechou um edital de prova objetiva, mas infelizmente negligenciou a redação ou não se preparou o suficiente, não teve um apoio, um suporte suficiente para se preparar para a prova de redação. Então, normalmente, a classificação de vocês na prova de redação é o que define a reorganização e a hierarquização de vagas aí. Quem está com a mãozinha na vaga e quem ficou lá atrás, infelizmente, comendo poeira. O candidato que fecha um edital e vai bem numa prova objetiva, mas não vai bem o suficiente na redação, ele vai cair muitas posições em relação àquele candidato que fez todo o dever de casa, incluindo a prova de redação. Vamos à primeira informação bem importante no seu edital, no tópico 11.3, e a tua banca te diz o seguinte: na prova discursiva de redação, eu dou bem aqui, ó. Na prova discursiva de redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo argumentativo a partir de proposta única, ou seja, uma redação apenas para fazer. Né? Em determinados certames, a gente observa que existem várias provas discursivas, várias questões discursivas, mas não é o caso desse padrão de prova de tribunais, inclusive, é uma característica da banca FCC, é texto único. Agora, uma observação em relação ao texto dissertativo argumentativo. Quando o candidato lê no certame, no edital do certame, que o texto é dissertativo argumentativo, você já tem um certo receio em relação a essa tipologia textual aqui. Porque o texto dissertativo, é verdade que num texto dissertativo a gente precisa apresentar repertório sociocultural obrigatoriamente. O que é um repertório sociocultural? É aquela informação externa do texto, né? Não é a tua defesa de ponto de vista, é um dado estatístico, que não necessariamente é isso que você precisa apresentar, né? Mas é o nome de uma instituição que está vinculada àquela discussão, é o nome de uma figura pública, isso você consegue, né? Talvez um dado estatístico você não tenha boas referências nesse sentido, mas o nome de uma figura pública, o nome de uma instituição, uma legislação, um período histórico. É claro que em todo texto dissertativo, seja ele expositivo, seja argumentativo, há a obrigatoriedade de apresentação de repertório sociocultural. Mas um texto dissertativo argumentativo é muito diferente de um texto expositivo. No texto expositivo, você apresenta o seu conhecimento de mundo, bastante repertório sociocultural na tua redação. No texto argumentativo, o que é avaliado em primeiro plano é a tua capacidade de defender um ponto de vista, uma opinião pessoal, ainda que você não faça uso de pronomes em primeira pessoa, uma opinião pessoal sobre o assunto. E o repertório sociocultural, ainda que ele seja obrigatório, ele vem ali como uma cerejinha do bolo e é uma parte expositiva que é pontual dentro de um padrão de texto argumentativo. Então, eu considero muito mais fácil você preencher as linhas do texto de um texto dissertativo argumentativo do que de um texto expositivo. Você quer ver uma questão? Se você vai fazer uma prova, por exemplo, para uma secretaria de educação e o teu tema de redação versa sobre educação ou sobre lei de diretrizes e bases, é óbvio que esse tema de redação, ele não exige do candidato uma defesa de ponto de vista. Você vai explorar naquele texto a lei de diretrizes e bases, você vai expor o seu conhecimento. É por isso que existe o padrão dissertativo expositivo e o padrão argumentativo. Num padrão argumentativo, você não vai passar a redação inteira apresentando o repertório sociocultural e o teu conhecimento. Mas você vai expor a tua opinião, você vai argumentar, apresentar o seu ponto de vista, acompanhado de respectivos argumentos, e pontualmente você apresenta um conhecimento de mundo, o repertório sociocultural, que vai legitimar
todo aquele ponto de vista que você apresentou ao longo do texto. Então, não confunda um texto dissertativo argumentativo com uma tipologia textual em que você precisa apresentar dados estatísticos, eventos, legislação. Não é sobre isso. Pelo menos não no texto dissertativo argumentativo, então você não precisa entrar em desespero. Outra informação bem importante aqui nesse edital e ainda no tópico 11.3 se refere ao assunto da sua redação, ao tema da sua redação. E a banca norteia o candidato dizendo o seguinte, ó, sobre assunto de interesse geral, isso aqui, ó, e não necessariamente atrelado ao conteúdo programático referente no presente edital. É óbvio que a banca pode, se você vai fazer para a área judiciária, a banca pode pedir para que você disserte sobre a importância da legislação no país, por exemplo, né? A importância da legislação para a manutenção da cidadania, para a garantia da cidadania. Ela pode fazer isso, ela pode cobrar, sim, um tema que é vinculado ao teu cargo, à tua área de educação e relativo, lógico, ao conteúdo programático. Mas essa não é uma característica da banca FCC. Normalmente, os assuntos e os temas de redação, eles são de interesses gerais porque são sobre questões sociais. Veja bem, há uma diferença muito grande entre temas que abordam questões sociais e problemáticas sociais. Questões sociais são temáticas mais subjetivas, né? A gente fala sobre comportamento. Deixa eu pegar, eu anotei isso aqui. A gente tem temas bem recentes sobre a importância do passado. A prof precisa fazer o dever de casa por completo, né? Então, aguenta aí. Aqui, pronto. Peguei os últimos temas aqui da FCC. A propósito, estamos preparando um material 0800 completamente gratuito. Siga o Instagram do Estratagema para você ter acesso a isso assim que for publicado, com os últimos temas de redação da FCC, tá? Material completamente gratuito. Então, olha aqui, concursos bem recentes da FCC. O que foi cobrado? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um problema social? Liberdade de expressão não é um problema social, é uma questão social, né? É inerente, está vinculado ao viver em sociedade, mas não é um problema social. Um problema social seria um tema de redação que abordasse a questão da segurança pública, por exemplo, né? Ou sobre um déficit de alfabetização no país, sobre questões vinculadas aos desafios da saúde no Brasil. Isso sim é apresentação de problema. Mas a tua banca, ela é caracterizada por temas que abordam e exigem do candidato uma interpretação de temáticas mais subjetivas. Então, questões sociais que são inerentes ao convívio social, mas não necessariamente apresentam problemas, como liberdade de expressão, a importância da história ou a importância do passado. Como a prova de vocês tem um cunho interpretativo, né? Muitas vezes a banca não fornece o tema de redação, então a importância do passado, a importância da história, o papel da educação, a cultura de massa, né? Deixa eu ver se eu anotei algum outro aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui a banca deu o tema, na verdade. TRT 14. Déficit habitacional no Brasil, desafios e perspectivas. Esse tema foge um pouco da curva. Feliz o candidato que fez esse tema de redação aqui, né? Porque normalmente ele te dá um texto motivador e dali você depreende o tema. Nesse concurso aqui, que foi do ano passado, inclusive 2022, TRT 14, a banca te deu o tema e olha aí, de bandeja. Né? E é um tema de melhor abordagem, mais fácil abordagem, porque o comando está super explícito aqui. Além de te dar palavras-chave como déficit habitacional, ele já norteia teus parágrafos de desenvolvimento. Desafios e perspectiva, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, às vezes a sua banca é boazinha, né? Mas olha esse tema de redação aqui, ó. O direito à cidade como condição de bem-estar social. Não necessariamente a banca te apresenta um problema. Tá? Então, é importante que você esteja preparado, tanto para propostas mais fáceis assim, tomara que caia no seu colo, né, numa prova de redação TRT 11, ou para TRT 21, que vai fazer prova no próximo mês, mas nos preparamos aqui no Estratagema para uma proposta level hard, para que no dia da prova você não seja pego de surpresa. Então, a gente opta sempre pelo treinamento mais difícil e lá no dia da prova
Vai dar tudo certo. Eu volto para o meu edital, vamos prosseguir aqui em relação às informações que são mais importantes e que você não pode deixar passar de jeito nenhum. A prova discursiva, estou no 11.3.1. A prova discursiva de redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa e sua modalidade e escrita. O que contempla essa parte de língua portuguesa? E a gente vai ver aqui embaixo, olha só, a parte de expressão, né? O critério da tua banca que avalia língua portuguesa, tanto parte gramatical, parte ortográfica, análise da sintaxe do texto, ela é avaliada nesse critério aqui de baixo, ó, o critério que avalia a expressão do seu texto. No entanto, o que o candidato muitas vezes não entende é que não apenas a parte gramatical ou a parte ortográfica é avaliada. A clareza, tua banca é bem precisa em relação à orientação do edital, né? Desenvolver argumentos com capacidade, vem aqui comigo, ó. Capacidade de desenvolver argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema. Aqui em cima, inclusive, antes de ele te dar esses apontamentos aqui, ele fala assim, ó, compreensão dos textos propostos. Por que você é avaliado em relação à compreensão dos textos propostos? Porque se a banca vai te dar textos motivadores e não vai te dar o tema, é justamente dali daquele texto motivador e de sua correta compreensão e de sua adequada interpretação que o candidato vai depreender o tema e a abordagem temática assertiva. A abordagem temática dos argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, né? Porque se não tiver objetividade, sua redação não vai caber em 30 linhas. Em seguida, o que a banca compartilha com a gente? A grade de correção, né? O que eu costumo dizer para o meu candidato? Essa grade de correção aqui, ela é uma grade de correção praticamente comum a todas as bancas. O que muda é a nomenclatura e o sistema de pontuação utilizado pela sua banca. Por que, professora? Como pode isso? Como é possível isso? A mesma grade de correção sendo compartilhada por todas as bancas. É muito simples. Se a tua banca exige do candidato um texto dissertativo argumentativo, você precisa, ao longo das 30 linhas, cumprir os critérios que avaliam esse gênero textual. O que precisa ter um texto dissertativo argumentativo? Defesa de ponto de vista, paragrafação adequada e harmonização entre parágrafos, progressão textual para que o teu texto não seja cíclico, espera-se do candidato que ele apresente repertório sociocultural. Então, entende? Porque muitas vezes o que difere uma banca da outra é apenas a nomenclatura e a distribuição de pontos. Porque, veja comigo, vamos facilitar a conversa aqui. Se a tua banca pede para você escrever uma receita, elaborar e desenvolver uma receita, por exemplo. O que a sua banca espera de você? Né? Receita é um gênero textual, assim como o texto dissertativo e argumentativo. Ela espera que você, no teu texto, na tua redação, coloque ingredientes, modos de fazer, a quantidade dos ingredientes, o modo de preparo. A banca avalia a estrutura do texto, do gênero textual que você apresenta na redação. A mesma coisa para uma banca que exige do candidato texto dissertativo argumentativo. Ela sempre vai avaliar os mesmos critérios, porque um gênero textual é uma estrutura praticamente fixa. A gente tem introdução, desenvolvimento, conclusão, repertório, desenvolvimento de ponto de vista, apresentação de tese, tópico frasal, conclusão, parágrafo conclusivo. Entende? Por que as bancas, então, avaliam o texto sob uma mesma ótica, mas muitas vezes com nomenclaturas de critérios diferentes? Agora você entendeu. Então, o que a gente faz aqui no Estratagema, treinando você para essa prova específica da Fundação Carlos Chagas, é te preparar para um padrão de prova, muitas vezes em relação ao eixo temático que a banca mais costuma pedir e exigir dos candidatos, para um padrão de prova que não te dá o tema de bandeja, mas que te dá textos motivadores e você precisa fazer uma interpretação, né, para já não queimar essa linha de largada e tangenciar o tema. A gente te prepara para atender a todos os pré-requisitos e critérios de avaliação de um texto dissertativo argumentativo, tendo em vista algumas peculiaridades dessa banca especificamente. Porque algumas bancas prezam mais pela clareza, outras bancas prezam mais pela estrutura do texto. Quer ver? Banca CESP e Sebrasp, por exemplo, VUNESP, se não me engano, também.
Unesp, Sesp, Sebrae. Já consta em edital dessas bancas a seguinte informação: textos que eles chamam de caveirões, né, esqueletos de texto, não serão aceitos e serão apenados. Então, por mais que as bancas elas avaliem critérios de argumentação que são idênticos, algumas bancas têm suas peculiaridades, tanto a apresentação do tema para o candidato quanto a avaliação são mais exigentes em relação à progressão textual. Aqui no Estratagema a gente não trabalha de jeito nenhum com esqueletos e estruturas pré-prontas. Eu quero que você aprenda a fazer um texto argumentativo, até porque a gente argumenta o dia inteiro, a gente argumenta sobre a vida alheia, a gente argumenta até a respeito daquilo que a gente não tem a ver. Então, como que você vai me dizer que não tem como aprender a dissertar e argumentar? E aprendendo a dissertar e argumentar, você não corre o risco de ser apenado pela sua banca. Vamos avaliar a grade de correção, então, da sua banca. Abordagem de tema, coletânea, são esses os critérios de avaliação, tá? Tema, coletânea, estrutura e expressão. Dos editais anteriores, isso aqui entra em forma de novidade. Mas veja bem, isso aqui entra em forma de novidade, e eu já chego mais precisamente ali, já explico melhor. Entra em forma de novidade quando, na verdade, a coletânea e a tua interpretação da coletânea já era avaliada dentro do critério tema. Em outros editais e alguns editais aparece assim, ó, tema, estrutura e expressão. Só que a tua capacidade de avaliar a coletânea já era avaliado aqui dentro, ó, dentro do critério de tema. Dessa vez, a banca foi bem generosa, né? E mostrou para o candidato que será avaliada também sua capacidade de interpretação. Mas vamos lá, eu coloquei em amarelo. Não quero amarelo, não. Para com isso. Vamos botar outra cor, verde. A perspectiva adotada, tema, até 2 pontos, né? A perspectiva adotada no tratamento do tema e a capacidade de análise em relação ao tema proposto. Ou seja, se você foi assertivo no tema, se você tangenciou o tema ou se você teve fuga total. Se você cumpriu feijão com arroz ali, foi assertivo no tema, apresentou argumentos que estão vinculados ao tema de redação, apresentou o seu repertório sociocultural que está vinculado à discussão que você está propondo ali nas linhas de redação, você garante 2 pontos na apresentação do tema. Aí, a banca apresenta para nós esse outro critério, né, que é o critério que avalia a coletânea. E veja bem o que a banca avalia: leitura e compreensão dos textos fornecidos na proposta de redação. Uso crítico de informações e argumentos dos textos, articulados a um eixo temático. Clareza e coerência no encadeamento de argumentos, ou seja, na progressão textual. O que me chama a atenção aqui nesse critério avaliado pela banca é o seguinte: o item A, o critério A, a gente sabe que é uma prerrogativa para que o candidato seja assertivo no tema, porque ele precisa ler e compreender os textos motivadores para aí sim será assertivo nessa abordagem de tema aqui, perfeito? Quando ele diz assim, ó, o edital, uso crítico de informações e argumentos dos textos e articulados a um eixo temático, passa para o candidato a impressão de que ele pode se valer de informações e argumentos dos textos de apoio, dos textos motivadores, o que não procede. A gente interpreta o texto e, por uma questão de autoria, a tua banca avalia a tua abordagem temática, a tua capacidade de ser autor do próprio texto. Então, tendo em vista o critério de autoria, que é a tua capacidade de compreender o tema de redação e desenvolver o teu próprio pensamento e o teu uso crítico de informações, a gente sabe que não é indicado de forma alguma, para que você não seja apenado, alguma referência ao texto de apoio. Por exemplo, a não ser que a banca exija do candidato uma relação de intertexto com o texto motivador, você deve refutar o texto motivador ou você deve concordar com o texto motivador, a gente interpreta o tema e não utiliza dados ou pontos de vista que já estão previamente estabelecidos no texto motivador, porque a tua banca avalia o teu critério de autoria, se você é 100% autor do seu texto ou se você precisou de um empréstimo de informação
dos textos motivadores. Então, normalmente, naturalmente, a gente não faz referência aos textos de apoio, tá? Embora o texto aqui no edital dê ao candidato uma certa liberdade de se valer dessas informações dos textos de apoio na redação. A gente não faz isso, a não ser, repetindo, que haja um comando explícito da banca, né? Dando a entender que você pode sim fazer referência a um ponto de vista do próprio texto motivador. Dentro da avaliação de coletânea, o critério C, que é sobre clareza e encadeamento de ideias, de argumentos, me preocupa bastante. Porque o que a gente tem visto ultimamente em relação a esqueletos de prova, né, não está no gibi. E essa banca aqui, especificamente, FCC e a banca FGV também, por terem padrões de tema um pouco acima da média e mais difíceis, até para você encaixar esqueletos aqui, você vai ter dificuldade. O texto acaba ficando prolixo e com escassez de informações, ou com escassez de informações, ou com uma defesa de ponto de vista pouco aprofundada e com argumentos que são muito evasivos e insuficientes, ou com uma abordagem cíclica. O que é um texto cíclico? Quando você, no mesmo parágrafo, você no início chega lá no final do parágrafo e tem a impressão assim, nossa, mas este desenvolvimento aqui não segue uma progressão argumentativa e um encadeamento de ideias. Parece que eu estou fazendo uma leitura de mais do mesmo. Então, esse critério C faz a avaliação justamente da tua capacidade de interpretar aquele tema, interpretar aquela questão que foi proposta na coletânea, mas desenvolver um encadeamento de ideias e todos os desdobramentos inerentes daquele assunto proposto na coletânea. Vamos ao próximo critério do teu edital, que é o critério que avalia a estrutura do seu texto e que vale 3 pontos. Qual é a estrutura do texto? A estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Então, respeito ao gênero solicitado, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, repertório, tudo que a prof falou como característica de texto dissertativo argumentativo é avaliado nesse critério aqui. Tá? Letra A, respeito ao gênero solicitado. A tua progressão textual e encadeamento de ideias também é avaliado aqui na estrutura do texto. Porque lá em cima, no critério 11.4.2, que é o critério de coletânea, o que é avaliado é a forma como você interpreta o texto de apoio, o texto motivador e seleciona argumentos que sejam coerentes. Aqui na parte de estrutura é avaliado de novo a progressão textual e o encadeamento de ideias, mas isso ao longo do seu parágrafo, seja no parágrafo de introdutório, no parágrafo de desenvolvimento ou até mesmo no parágrafo de conclusão. Então, houve uma seleção de argumentos baseado e fundamentado na coletânea que a banca disponibilizou para você e dentro da perspectiva de uma estrutura de texto dissertativo argumentativo, a banca espera de você uma progressão, os desdobramentos desses argumentos selecionados e a apresentação também de repertório sociocultural, que é avaliado nesse critério. Letra C. Articulação de frases e parágrafos. Coesão textual. Coesão interparagrafal e intraparagrafal, ou seja, coesão entre os parágrafos e coesão dentro dos parágrafos. A tua capacidade não necessariamente de apresentar frases soltas a respeito daquela temática, mas construir esse encadeamento por meio de mecanismos de coesão, né? Apresentando desdobramentos, causa, consequência, finalidade, gênese, exemplificação e por aí vai. Por fim, quanto aos critérios, vamos falar sobre expressão e tudo que a tua banca traz aqui em termos de informações sobre expressão. Espera aí, vamos colocar uma corzinha diferente aqui, deixa eu ver. Amarelo, rosa, vermelho, azul, pronto. Tudo que a sua banca traz em termos de avaliação de expressão está vinculado ao uso da língua portuguesa, né? Seja um uso que avalia a parte gramatical, análise sintática, ortografia, inclusive quando não há uma compreensão de um determinado vocábulo, né, a letra às vezes não foi legível, até a sua letra é avaliada justamente nesse critério de expressão. Então, vamos ver basicamente, olha só o que ele fala. Letra A, esse critério avalia desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido.
Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso. Veja bem, muitas vezes esse item A aqui, ele é interpretado erroneamente por parte do candidato. Ah, eu vou fazer uma prova de nível superior para um cargo técnico ou para um cargo analista. Ah, então significa se é avaliado o meu desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido, a minha prova é menos difícil, então significa que a banca será mais benevolente em relação à correção. Não é verdade. O teu desempenho de apresentação linguística e de ortografia e de vocabulário, ele preza sempre pela norma padrão. Tudo que é previsto em gramática... A moto, não sei se vocês ouviram. Tudo que é previsto em gramática ou tudo que é legítimo em relação à construção sintática adequada e coerente dentro das normas da língua portuguesa, seja fazendo uma prova para analista, seja fazendo uma prova para técnico, o teu grau de avaliação será o mesmo. Se você fosse fazer uma prova de nível fundamental, a avaliação de língua portuguesa, por mais que a banca dê a entender que será considerado, um desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido, não tem como, na parte gramatical, por exemplo, você vir um erro de ortografia e não apenar o candidato, ainda que ele faça uma prova de nível fundamental. Então, a banca é exigente sim. O que ela não vai cobrar de você, de repente, no texto, é o uso de uma mesóclise. Entende? Que a gente não pode considerar como um arcaísmo. Ah, meu Deus, é arcaico. Não é isso. Se ainda está vigente na gramática e se a gente ainda estuda isso, não é considerado um arcaísmo. Mas isso não significa que nesse contexto de uso de linguagem da redação, você precisa fazer o uso de uma estrutura da língua portuguesa que está em desuso. Você pode substituir e deve substituir por outras. Então, a avaliação da banca em relação ao uso de linguagem, escolha vocabulária e até a apresentação sintática do texto, ela avalia a sua capacidade de se manter dentro das regras gramaticais, adaptando o seu discurso à própria situação, ao próprio contexto, ao próprio suporte. É um texto dissertativo argumentativo. Não é um discurso extremamente formal que objetiva, por exemplo, nortear aos candidatos acerca de todas as regras de língua portuguesa, sabe? No item B, a sua banca avalia o domínio da norma culta formal, tudo que a gente acabou de falar, na verdade. Com atenção aos seguintes itens. Toda banca avalia esses mesmos critérios. Estrutura sintática, a gramática, gente, de cabo a rabo. A gente avalia o texto do aluno de acordo com a gramática. Isso aqui é quase quase um sumário de gramática. Olha aí, ó. A sintaxe, estrutura sintática de orações e períodos, propriedade vocabular, que é a tua escolha vocabular. Se você faz uso de vocabulário formal ou informal, sempre formal, viu? Concordância verbal e nominal, pontuação, tudo que você estudou em língua portuguesa. Regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal, nominal, uso de tempos e modos, ou seja, temos a avaliação gramatical do texto. Você já sabe também que a sua banca está fazendo a avaliação gramatical de acordo com as normas ortográficas vigentes, né? Então, novo acordo ortográfico, sim, com certeza, e já nem é tão novo assim, né? No item 11.5, a sua banca faz uma abordagem a respeito de nota zero, né? Será atribuída nota zero à prova discursiva? Olha, minha gente, uma pessoa para tirar nota zero numa prova discursiva de redação vai fazer muito esforço, né? Porque por mais que ela fuja a modalidade do texto solicitada, para que ela tire nota zero, entrou uma espécie de narrativa. Ou o texto não é dissertativo argumentativo, o texto é dissertativo expositivo. Aí sim você deve tomar cuidado, tá? Porque existe uma diferença entre os dois e a prof já pontuou aqui para vocês. Então, por mais que você fuja à modalidade, existem determinados graus que são avaliados pela banca. Foi só num determinado trecho que o candidato fugiu à modalidade do gênero dissertativo argumentativo, né? Ele utilizou
pronomes em primeira pessoa, que não é característico do gênero dissertativo argumentativo, entende? Então, a banca vai avaliar de acordo com graus, né? O quanto você pecou nesse sentido, quanto você se afastou do gênero textual proposto. Então, se a tua redação está muito distante de um padrão dissertativo argumentativo, aí sim, a tua banca vai te apenar com nota 0, entende? Mas não necessariamente você vai, de cara, fugir de um padrão dissertativo argumentativo em determinado momento de texto. Ela não necessariamente vai zerar a sua nota. Eu quero fazer um apontamento aqui, ainda nesse critério 11.5, a respeito da letra. Vocês têm muita dúvida em relação à letra, né? Principalmente aquele que está começando a dissertar. Letra é definido em edital. Se o teu edital não faz nenhum apontamento, que é o caso da FCC, normalmente a FCC não traz nenhum apontamento sobre letra. O que ela pede é letra legível, tá? Então, se o teu edital de concurso não faz apontamento sobre letra, obrigatoriedade de letra cursiva, obrigatoriedade de letra de forma, você pode fazer qualquer letra, faça a sua letra. O importante, na verdade, é fazer uma diferenciação em tamanho, principalmente, entre a letra maiúscula e a letra minúscula, porque aí nisso sim você pode ser apenado até no critério que avalia a expressão, tá? Então, legibilidade. Ah, professora, minha letra é feia. É uma letra que não é considerado dentro de um padrão de letra, né? Um padrão estético ideal, mas é legível e quem faz a leitura do seu texto não tem problemas em relação a isso, então você não precisa se preocupar, tá? Quanto ao número de linhas, esse aqui é um padrão da banca, entre 20 e 30 linhas. Toda a prova de redação dessa banca aqui, mínimo de 20, máximo de 30 linhas, quando ela propõe texto dissertativo argumentativo, né? Estudo de caso, texto dissertativo expositivo, ó, outra questão, é outro tipo de questão discursiva. Quando ela propõe texto dissertativo argumentativo, os editais vêm sinalizando para o candidato que o mínimo é de 20 e o máximo é de 30 linhas. Qual é a minha orientação em relação a isso? Aproxime-se ao máximo das 30 linhas. Isso é uma garantia de que o candidato dissertou super bem as 30 linhas? Não. Mas um candidato que sabe dissertar e entende as regras do jogo, a apresentação de desdobramentos, ele vai ter até dificuldade de fazer o seu texto caber em 30 linhas. Porque uma argumentação apresenta um desdobramento e outro desdobramento, uma afirmação, um desdobramento. Então, você já entendendo essa dinâmica para preencher as linhas do texto, você não tem dificuldade para fazer isso. Se te derem mais linhas, você vai apresentar mais um ponto de vista, mais um desdobramento. Entende isso? Então, você não vai ter dificuldade de preencher as 30 linhas. E quanto mais linhas você preenche, lógico, com coerência, com assertividade no tema e objetividade, mas quanto mais linhas você preenche num parágrafo de desenvolvimento, que é justamente onde mora o aprofundamento argumentativo, é claro que maior é a chance de você tirar uma excelente nota na tua redação. Então, a chance de uma redação com 25 linhas ter uma nota inferior àquele que fez uma redação de 28, de 29 linhas, é uma chance muito grande, né? Já que você apresentou menos argumentação, menos desdobramento, então a nota tende a ser menor. Entenda a dinâmica do texto dissertativo argumentativo, por aqui a gente ensina a propósito muito bem e você não vai ter dificuldade de preencher 30 linhas no seu texto, longe disso. Por fim, e eu vou voltar aqui para minha tela, espera aí, que agora a conversa é tete a tete, que você precisa saber, por fim, não é mistério nenhum para você. Eu sei que você já tem essa informação. Qual o segredo de uma boa dissertação? É uma orientação assertiva, né? E constância nos treinos. Constância, resiliência, às vezes vem uma nota baixa, prossegue, continua. Afinal de contas, quando você fazia simulado no início do seu processo, né, de estudo, você fazia simulado da prova objetiva e muitas vezes não garantia a melhor pontuação. E você permaneceu. É sobre isso. É sobre normalizar o processo de dissertar, de escrever redação. E isso não ocorre, é óbvio, de uma hora para outra, né? Adquiri um curso, me matriculei no Estratagema. Pronto. A partir de agora, assisti a 3 aulas, já me sinto
pronto para ir para a prova. Não é assim. Aqueles que assumem vagas de concurso também pagaram o preço aprendendo a dissertar. A notícia excelente que eu tenho para você é a seguinte: redação se aprende. Não é criatividade, não é conhecimento de mundo. Eu leio todos os jornais, eu leio todos os livros, isso é importante? É. Mas num texto dissertativo argumentativo, todo o seu conhecimento de mundo é uma cereja de bolo. Porque, na verdade, o que a tua banca espera de você é uma defesa de ponto de vista, é um argumento que apresenta desdobramentos e aí sim, pontualmente, um repertório sociocultural. Aqui no Estratagema, estamos em período de pré-matrícula, vamos abrir turma específica para a banca FCC, tendo em vista os concursos que exigem do candidato texto dissertativo argumentativo, para que você possa treinar de maneira bem assertiva, de acordo com o padrão da sua banca, recebendo correções de qualidade, né? Áudio do corretor, mais apontamentos em PDF, suporte dos professores, incluindo o meu suporte. Você tem acesso a mim, eu não largo os meus alunos por aí não, viu? É por isso que a gente aprova com força uma galera aí em concursos que são os mais difíceis do país. Eu estou sempre junto, caminhando com vocês. Tem uns pacotes de correção para você que já aprendeu a dissertar, né, e fez algum curso sobre dissertação, texto argumentativo. Um bom curso, a propósito. O pacote de correção também te atende, né, porque você precisa prosseguir com os treinos. Mas para você que está iniciando nessa caminhada de texto dissertativo argumentativo, vem comigo, que eu tenho muito a contribuir e facilitar demais esse processo de escrita, que é constante aprendizado, para que você esteja pronto no dia da sua prova. Muito obrigada pela sua companhia. Em breve eu trago mais conteúdos aqui para o YouTube, para as outras bancas, para a banca FCC também. Olha, obrigada pela companhia. Siga a gente nas redes sociais. Até breve.